essa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre future forms, que são as formas de futuro. A gente pode usar tanto o will quanto o going to. Aqui é a estrutura para se montar uma sentença com will. Se for afirmativa, primeiro a gente vai colocar o sujeito, né? E depois vem o auxiliar, will. E por final vem o verbo que a gente quer colocar no futuro. Aqui eu coloquei, ó, I will go, né? Eu irei. You will go. Aqui eu coloquei you will play. Então você jogará. He will travel. Ele viajará. She will be. Ela será ou ela estará, né? É aquele nosso famoso verbo to be, né? Ser ou estar. It will eat. Então, ele ou ela, né? No caso, um animalzinho, comerá, porque eat é comer e o will tá jogando ele pro futuro. We, que é nós, will buy. Nós compraremos no futuro. They will watch. Eles assistirão no futuro. Então, aqui primeiro vem o sujeito, depois a gente coloca o auxiliar e por final o verbo que a gente quer colocar no futuro. A gente pode também abreviar, né? Uma forma muito usada na fala é só I'll go, né? Não I will go, né? Eles abreviam na fala e a gente pode abreviar na escrita também. É o apóstrofe LL, tá bom? A abreviação do will. Na negativa, a ordem vai continuar a mesma. Primeiro o sujeito, né? Quem é o sujeito aí da sentença, da oração. Depois vem o auxiliar, que no caso continua sendo o will. Mas aí o que a gente vai acrescentar? O not depois do will, que é a negativo, o não. Então, I will not go. Eu não irei, né? No futuro, porque o will tá jogando o verbo ir pro futuro. You will not play. Então, você não jogará. He will not travel. Ele não viajará. She will not be. Ela não será ou ela não estará. It will not eat. Então, ele ou ela, né, o animalzinho, não comerá. We will not buy. Nós não compraremos. They will not watch. Eles não assistirão. E a gente tem também a forma abreviada de will not, que é won't. E por final a gente tem a interrogativa. O que acontece aqui na interrogativa? A gente altera as ordens, olha para vocês verem. Na afirmativa e na negativa veio o quê? Veio primeiro o sujeito para depois vir o auxiliar. E na interrogativa o que a gente fez? A gente alterou as ordens. Veio primeiro o auxiliar para depois vir o sujeito, né? Então ficou assim, ó. Will I go? Então eu irei. Vocês viram que eu dei, então, a entonação de pergunta. Eu alterei aqui a ordem. Eu coloquei o auxiliar na frente do sujeito, eu transformei a oração em uma interrogativa. Olha aqui na afirmativa, I will go. Então, aqui, ó, sujeito primeiro, auxiliar depois e verbo, eu tô afirmando. Agora, como eu alterei aqui a ordem, veio o auxiliar primeiro, depois o sujeito, eu tô questionando, eu tô perguntando, ó. Will you play? Você jogará? Will he travel? Ele viajará? Will she be? Ela será ou ela estará? Will it eat? Então, ele ou ela, no caso o animalzinho aí, comerá? Will we buy? Nós compraremos? Will they watch? Então, eles assistirão? Vocês viram, então, que conforme eu troquei a ordem, eu transformei a sentença em uma interrogativa, eu alterei também a minha tonalidade de voz, né? Para mostrar que é um questionamento. E para as perguntas aqui com o will, a gente tem as respostas curtas. Short é curta. Então, answer, resposta curta. Por que uma resposta curta? Porque se eu for responder, né, will you play, né, tô te perguntando, você jogará? Aí você vai me responder, sim, eu jogarei, né? Você não vai precisar colocar, yes, I will play. Você não vai precisar repetir o verbo.
Só você colocando o sujeito e o auxiliar, eu já vou entender que você está falando, afirmando que você vai jogar, né? Que você jogará. Ou então, no, I want, né? Não, eu não jogarei, mas eu não precisei colocar aqui o verbo na sequência, né? Depois do want, para eu informar, né? Que eu tô falando de jogar. Por quê? Porque na pergunta você já colocou que é jogar. Então eu já sei, né, que a resposta é também sobre o verbo jogar. Eu não preciso repetir ele na resposta, tá bom? E aqui a gente tem o going to, que também é uma forma de se falar do futuro, de se falar de planos futuros no inglês. Vamos lá, ó. A afirmativa com o going to. Primeiro vem o sujeito, tá? Como sempre, vem o sujeito, mas em seguida vem o quê? Vem o verbo to be, aquele nosso famoso verbo to be. A gente só não pode esquecer que cada sujeito leva uma flexão de to be, né? O I vem com o am, you, are, he, she e it é com o is, we é o are e they are também, tá? Então, aqui é o começo da sentença, o sujeito com o verbo to be. Aí vem o auxiliar, que é o going to. Esse to é para colocar o verbo que vem em seguida no infinitivo. Então, to go é ir, to play é jogar, to travel é viajar, to be, ser ou estar, to eat, comer, to buy, comprar, to watch, assistir. Então, vai ficar assim, ó. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, nas traduções a gente pode dar uma melhoradinha, né? Na tradução para ficar mais aceitável aqui no português. Mas se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria assim, ó. I sou eu. O am, que é a flexão para o eu, pode ser tanto ser como estar. Então, eu, nesse caso, é estou going. Go é o verbo ir. Going é no gerúndio, é indo. Então, eu estou indo, aqui no caso seria go também, eu estou indo ir, né? Então, eu irei. Eu tô falando de alguma coisa que eu farei no futuro, né? Aqui com you. You are, você está indo to play, jogar. He is, ele está indo to travel, viajar. She is, ela está indo, né? Ser, to be, ser. Ela está indo ser, ela será, né? Ela estará, para fazer mais sentido a tradução do português. Mas se a gente pensar assim ao pé da letra, fica mais fácil da gente entender o porquê de estar montado assim o going to, né? We are, nós estamos indo comprar. It is, né, que é ele ou ela para animal e coisas. Nesse caso a gente vai falar de um animalzinho, né? Ele ou ela está indo to eat, comer, né? Então eu tô falando de alguma coisa que eu tô indo fazer no futuro, né? Que eu farei. They are going to watch. Eles estão indo assistir, né? Então, essa é a afirmativa do going to. Primeiro o sujeito, depois o verbo to be, o auxiliar e o verbo da ação que você vai fazer no futuro, né? Aqui na negativa, a negativa é a mesma coisa, ó, sujeito to be. Só que, onde que eu vou colocar esse não, né? Porque negativa é não. Então, eu vou colocar depois do verbo to be. Então, vai ficar I am not going to go. Eu não estou indo ir, né? Eu não estou indo fazer tal coisa. You are not going to play. Você não está indo jogar. He is not going to travel. Ele não está indo viajar. She is not going to be. Ela não está indo ser, né? Ela não está indo ser ou estar, então ela não será ou ela não estará, para fazer mais sentido no português. It is not going to eat. Então, ele ou ela, né, um animalzinho, não está indo comer. We are not going to
buy. Nós não estamos indo comprar. Então, to buy, comprar. They, que são eles, are not. Não estão going to watch. Indo assistir. Então, aqui na negativa, a única coisa que mudou da afirmativa para negativa é que veio o not depois do to be. E na interrogativa? A interrogativa a gente altera, é aquela que muda, né? Então, ó, tanto na negativa quanto na afirmativa, o que veio primeiro? Veio o sujeito. Na interrogativa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o to be, né? Então, o to be para I é am. Am I going to go? Então, eu estou indo, ir, né? Eu irei, porque tá falando de um plano futuro. Are you going to play? Você está indo jogar? Is he going to travel? Ele está indo viajar? Is she going to be? Ela está indo para ser, né? Ou ela está indo para estar? Então, ela será ou ela estará no futuro? Is it going to eat? Está ele ou ela está indo comer? Are we going to buy? Estamos nós indo comprar? Nós estamos indo comprar? Are they going to what? Eles estão indo assistir? Então, aqui, ó, na interrogativa, a única coisa que aconteceu, a gente inverteu aqui os lugares. Antes de vir o sujeito, vem o to be. Depois vem o sujeito, o auxiliar e o verbo, tá? A gente não pode esquecer aqui essa ordem. Se a gente souber essa ordem, a gente vai tirar de letra o going to. E aí tem as formas abreviadas, né? O am, a gente pode abreviar ele com apóstrofe M. O are, a gente pode abreviar ele com apóstrofe RE. O is, a gente pode abreviar com apóstrofe S. E as negativas, I'm not, vira o apóstrofe M, né? Que só dá pra gente abreviar o am, né? E o not. Agora, o are, por exemplo, are not, né? A negativa do are, eu tenho duas opções. Eu tenho como abreviar o are, né? E colocar o not, igual aqui do am, né? O am só tem essa alternativa, mas o are com is tem duas, tá? Eu posso abreviar o are e colocar o not completo, ou então eu posso abreviar o are junto com o not, ficar aren't, tá? Ou com o is, eu posso abreviar o s e colocar o not completo, ou posso também abreviar tudo junto e ficar isn't. Da mesma forma que tem a short answer pro will, também tem a short answer pro going to, né? Se eu quiser falar na afirmativa, você irá? Are you play? Você jogará? Are you going to play? Né? Você está indo jogar? Se eu quiser responder, sim, eu estou, mas aí eu não vou colocar, sim, eu estou indo jogar, né? Eu não preciso colocar tudo isso. Basta eu colocar, sim, eu estou, né? Ou, sim, ele ou ela para coisa e animal, está. Sim, você, nós ou eles estão. Então, a gente não precisa colocar a resposta completa. A gente não precisa colocar o auxiliar e o verbo para montar essa short answer, tá? E na negativa a gente faz como? A gente coloca no, I'm not, né? Na negativa. Ou no, he, she, it isn't. Ou no, you, we, they aren't, tá bom? Essas são as short answers do going to. Aqui, ó, eu fiz uma demonstração porque os dois estão falando de planos futuros, né? Então, aqui tem a diferenciação de quando se usar o will e quando se usar o going to. O will a gente usa quando? Quando a gente não tem total certeza do futuro, né? Daquela ação, de que aquela ação vai acontecer. Ou para a gente fazer uma previsão. Ah, eu acho que vai acontecer tal coisa, né? Pode ser que tal coisa aconteça, uma probabilidade. E para falar de uma coisa que não foi planejado antecipadamente, né? Alguma coisa que eu acabei de decidir, eu decidi antes de eu falar, né? Eu acabei de decidir e vou falar que eu pretendo fazer aquilo no futuro. Então, eu vou usar o will. Aqui a gente tem um exemplo.
I guess I'll make dinner tonight. Então, suponho que eu farei o jantar hoje à noite. Então, a probabilidade, numa previsão, pode ser que eu faça, né? É uma decisão tomada na hora. Ele está se oferecendo para fazer o jantar. Não é uma certeza, né? Não estava decidido que essa pessoa teria que fazer o jantar. E agora com o going to. O going to a gente usa quando a gente tem certeza do que vai acontecer, né? Então a gente já planejou aquilo. É algo que a gente planejou no passado para fazer. Eu tenho uma viagem marcada, eu vou usar o going to para falar sobre ela, tá? Alguma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é going to. Alguma coisa que eu já planejo para o futuro, eu uso o going to. Ou quando se quer expressar intenções e planos para o futuro, né? Alguma coisa que eu já estou planejando, que eu já tenho intenção de fazer no futuro, né? Algo que eu quero ser, uma casa que eu quero comprar, um carro, né? Alguma coisa que eu desejo, que eu já tenho plano, que eu já tenho a intenção. Aqui, ó, tem o exemplo. I'm going to make dinner tonight. Então, ó, aqui eu usei o going to, né? Eu, que é o sujeito, a flexão do to be, que é aqui é I'm, né? Am, né? Não tá o I am, né? Tá abreviado. I'm going to, indo, to make, fazer. Então, eu estou indo fazer o jantar à noite. Então, eu farei o jantar à noite, né? Mas já é uma certeza. Com o going to, eu vou fazer sim, né? Eu estou indo fazer, é certeza de que eu vou fazer o jantar. Eu já tinha esse planejamento. Não é que eu acho, que eu suponho que eu vou fazer o jantar à noite. Não é alguma coisa que eu acabei de decidir porque minha mãe não vai poder fazer e eu vou ter que fazer o jantar, alguma coisa que não estava planejada. É alguma coisa que já estava planejada, tá? É um fato devidamente planejado e organizado. Então a gente pensa assim, o going to é algo que já estava planejado e o will é para falar sobre alguma coisa que eu acho que possa acontecer no futuro ou algo que eu acabei de decidir que eu vou fazer no futuro, tá bom? Bom, pessoal, aqui na página 24 a gente tem a seção Language News, onde a gente vai fazer 2 exercícios sobre as formas de futuro, essas que eu acabei de falar com vocês, que é o will e o going to. Então a gente vai dar uma checada aqui nessas sentenças que pertencem àquela entrevista do talk show da Kelly, né, que a gente fez da sessão Listen Up, e a gente respondeu as questões lá na Aluno On, tá? E daí depois da gente ler aqui essas sentenças, a gente vai escolher as opções que indicam o que elas significam, qual que é o significado delas, tá? Então vamos lá, na primeira. Que tipo de benefícios nós conseguiremos, né? Nós estamos indo para conseguir, nós estamos indo conseguir. Então, traduzindo ao pé da letra, seria assim: que tipo de benefícios nós estamos indo conseguir? Então, que tipo de benefício nós conseguiremos, né? No futuro, falando de uma expectativa. Se você está indo para a escola ou somente indo trabalhar, isso ajudará a te dar energia. Então, você está indo para ser, né? Você será capaz de se focar um pouco melhor. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de expectativas para o futuro, né? Que aqui ela estava falando que tipos de benefícios que a gente vai ter se a gente criar o hábito de tomar café da manhã todo dia. Lembra que era isso que ela estava conversando com a nutricionista? Então, o que ela está falando? Ela está falando sobre uma expectativa, né? Que expectativa que a gente tem para o futuro, né? Se a gente aderir aí a tomar café da manhã todos os dias, quais são as expectativas, né? Do que pode acontecer. E aqui a gente tem as previsões do que pode acontecer, então, se você criar esse hábito. No mínimo, ele vai te dar muita energia, né? Indiferente de se você está indo para a escola ou se você está indo trabalhar. Lá ela até fala, ou se você está indo para academia, o café da manhã vai fazer o quê? Vai ser a primeira refeição, ele já vai te dar
energia, né? E você vai ser capaz de ter mais foco para fazer o que precisa ser feito, né? Então, tá fazendo uma previsão. Então, a gente tem dois significados aqui. A gente tem expectativa e previsão. Decisão não, tá? Então, a gente tem expectativa e previsão. Então, aqui o will e o going to, eles se referem ao tempo específico, que é o futuro, né? Temos o passado, que é o que já aconteceu, o presente, que está acontecendo agora, e o futuro, que é o que está por vir, né? E é no futuro que a gente usa o will e o going to. Aqui na 2, leia os seguintes exemplos e complete a tabela na página 25. Aqui a gente tem alguns exemplos com will. Eles comprarão um lanchinho na cafeteria, na cantina. Eles comprarão um lanchinho na cantina. Nós não comeremos tudo isso, né? Que sanduíche ela escolherá? Olha, ela tá aqui, ó, em dúvida. Qual será que ela vai escolher, né? Ela não tem certeza, não é alguma coisa que ela já planejou. Ela tá ali se decidindo. E qual deles será que ela escolherá? E o going to, ó, eu não estou indo visitar os Estados Unidos esse ano. Então, eu não visitarei os Estados Unidos esse ano. Eu estou indo viajar para a Inglaterra. Então, eu viajarei para a Inglaterra. Então, já é algo que eu planejei, né? Eu sei que eu não vou para os Estados Unidos, porque eu já planejei para a Inglaterra, né? Eu provavelmente já até paguei minha passagem para lá. Aqui, ó. Are you going to have breakfast with us? Você está indo tomar café conosco? Então, é alguma coisa que você já decidiu fazer, né? Você já sabe se você vai ou se você não vai tomar café com a gente, né? Não é alguma coisa que você acabou de decidir. Nós usamos o will para falar sobre previsões, expectativas e decisões feitas no momento da fala. O negócio que a gente decidiu agora, acabei de decidir, falo. Então, o will é usado nesses casos. Agora, o verbo to be, né, até o be going to, né, depende, a flexão dele depende de que sujeito que ele está acompanhando. Então, nós usamos o be going to para falar sobre intenções ou planos para o futuro. Então, coisas que a gente já planejou. Alguma coisa que já foi decidida bem antes da gente falar, tá bom? E aqui na página 22, a gente vai completar, então, a tabelinha com as regrinhas do going to. Primeiro, na afirmativa. Primeiro vem o sujeito, né, que é I. Depois do I vem o quê? Vem o verbo to be. Qual que é o verbo to be para I? I am, né? Going to travel tomorrow. Então, eu estou indo viajar amanhã. Eu viajarei amanhã. Para he, she ou it, o verbo to be é is. Então, ele, ela ou ele, ela para coisas e animais, né? Está indo trazer o gato para casa. Então, ele ou ela para coisas e animais trará o gato para casa. We, you e they, eles acompanham qual? Qual é a flexão para o verbo to be? É o are. Então, nós, vocês ou eles estão indo ver os fogos de artifício. Então, nós, você ou eles verão os fogos de artifício, né? Para ficar uma oração mais aceitável no português. Na negativa é como? É o sujeito, a flexão do verbo to be mais not. Então, I am not going to buy the book. Então, eu não estou indo comprar o livro. Então, eu não comprarei o livro. He, she ou it é o is. Mas aí tem que vir o not na frente. Então, is not ou isn't, se for a forma abreviada, going to travel
tomorrow. Então, ele ou ela não está indo viajar amanhã, não viajará amanhã. Nós, você, vocês ou eles ou elas não estão indo ouvir música, não ouvirão música. E na interrogativa, o que aconteceu? O verbo to be vem antes, a gente inverteu aqui os papéis. O que vem primeiro? Am I, né? Primeiro o verbo to be, depois o sujeito. Am I going to write? Eu estou indo escrever? Eu escreverei? Is he, she ou it going to have a party? Ele ou ela está indo ter uma festa? Então, eles estão indo para a festa? Are we, you, they going to fix the bike? Vocês, eles, nós estamos ou estão indo arrumar a bicicleta? Então, eles arrumarão a bicicleta, né? É no futuro. E aqui tem as short answers, que eu falei para vocês. Se sim, yes. Com I, yes, I am. Com he, she ou it, yes, he, she ou it is. Ou yes, we, you, they are, né? Não precisa colocar are going to, né? Para ir mais o verbo que foi perguntado na interrogação. E tem a negativa. No, I'm not. Ou no, he, she ou it is not. Ou isn't. Ou apóstrofe S, né? Com o is abreviado, not. E aqui por final, no, we, you ou they are not. Ou aren't. Ou abreviatura, ou apóstrofe RE e o not em seguida, tá bom? Então, essas são as formas de respostas curtas para as perguntas com o going to. E para lembrar, o I acompanha o am, you, o are, he, o is. Para fazer pergunta, o am vem antes do I, o are vem antes do you, o is vem antes do he. E para fazer negação, I'm not, you aren't, he isn't. E por essa semana é só, pessoal. A gente se fala novamente semana que vem. Um grande abraço.